Olá pessoal, dando sequência aí aos vídeos. Hoje eu vou falar de um tema que eu acho muito interessante, né? E durante essa perseguição dessa seita, eu pude, tipo, me confrontar com isso, né? Que seria o medo da morte. Porque quando você está sofrendo um ataque de um demônio, o que esse demônio mais quer é te deixar com medo. Porque ele se alimenta do medo, cara. É uma coisa louca, né? Quanto mais você tem medo, mais ele tem poder sobre a sua mente, né? Mais ele te domina, né? E então ele coloca muito medo na mente das pessoas. E realmente você sente muito medo, você sente muito medo, principalmente medo da morte. Ele põe na sua mente que você está sendo perseguido por bandido, alguma coisa, as pessoas querem te matar, esse negócio todo. Então o que acontece? Então eu comecei a me questionar o que, que é isso, né? Aí teve um dia que, durante todos aqueles ataques na minha mente, o demônio achando que eu, falando que eu estava sendo perseguido, que era crime organizado, era polícia, era não sei o quê. Aí eu saí para andar de bicicleta, né, cara? Eu saí para dar umas voltas de bicicleta, com aquele medo, aquele negócio todo. E quando eu estava andando de bicicleta, eu comecei a refletir sobre isso, né? Pô, mas por que esse medo, né? Por que esse medo da morte, né? Aí foi quando veio na minha mente, cara, a mensagem: poxa, mano, você não precisa ter medo da morte, né? Você é a morte. Eu comecei a pensar nisso, né? Eu comecei a refletir sobre isso. O que é a morte? É como se a gente vivesse e não parasse para pensar nisso, no que nós somos, né? Aí foi quando me veio na minha mente essa linha do tempo, né? Eu comecei a imaginar milhares de anos antes do meu nascimento e milhares de anos depois da minha morte, né? E o que seria? Eu comecei a me perguntar o que eu sou, né? E do que eu tenho medo. Quando você estica a linha do tempo, cara, é que você cai em si. Você está vivo, mas o que que você é? O que você é, né? Você é a morte, porque você já esteve milhares de anos, né? Antes de você nascer, você era o quê? E depois que você morrer, você é o quê? E do que você tem medo, né? Então, quando você estica essa linha do tempo, né? Milhões de anos antes do seu nascimento, milhões de anos depois da sua morte, aí eu te pergunto, né? O que você é e o que você tem medo? Você percebe que não há nada a temer, né? E a partir desse momento que me veio essa mensagem na minha mente, ali, naquele momento, naquele instante, acabou todo medo. Não tem mais medo. Como é que você vai ter medo de você, né? Eu comecei a encarar a morte como de uma outra forma, né? A morte passou para mim como, ela passou a ser para mim como um espelho, sabe? Você sabe quando você olha para o espelho e ele começa a refletir a sua imagem, né? Isso é a morte, né? Ela lembra do que você é, né? Ela lembra do que você é e você não aceita isso. E quando você não aceita isso, pessoas oportunistas começam a usar isso para intimidação, né? Escravizar um povo, escravizar uma nação, é, lembrando do que ela é, né? Ameaça de morte, de fome, doenças e tudo isso que ocorre no país, eu encaro que é isso, mais uma forma de intimidar, né? Intimidar para que essas pessoas continuem no poder e continuem escravizando um povo, né? Essas pessoas aí provavelmente, né, fazem parte dessa seita aí com o intuito aí de escravizar pessoas. Mas o importante disso, cara, é que quando você compreende isso, né, você muda, porque não tem como você não mudar. Quando você compreende que você não tem nada para temer, né? Que a pior coisa que pode acontecer com você vai acontecer, que é a morte, você fala do que temerei, né? E quando você começa a compreender que você é a morte, né? Você está vivo, né? Você está vivo, mas o que você realmente é, você é a morte, cara. Porque o tempo está aí milhões de anos, né? E se você esticar a linha do tempo, você vai compreender isso perfeitamente. Você vai ver o que você era antes de você nascer e depois da sua morte o mundo vai continuar por milhões de anos. Aí eu te pergunto o que você é, o que você é e do que você tem medo, né? Você compreende agora que não tem nada a ter medo? Por que, que você vai ter medo de alguma coisa? Por que, que as pessoas vão querer
se entregar, se render com medo da morte, se elas são a morte, né? Aí eu comecei a refletir sobre a época da escravidão, né? Que as pessoas trabalhavam, né, cara? As pessoas trabalhavam para não morrer, para não morrer. Só que aquelas pessoas trabalhavam para não morrer, só sofriam, apanhavam e no final ainda morriam. Porque a morte é uma consequência da vida, não tem como você fugir disso, né? Então eu acho que quando alguém te ameaça, principalmente de morte, esses negócios, isso não tem negociação, né? Não tem como você negociar, porque essa é a sua certeza que você tem. A pessoa, é lógico que isso tem toda uma elite usando isso para escravizar uma nação, né? Por isso que tem tanta guerra no mundo, tantas coisas acontecendo de mal aí para intimidar o povo, para colocar um medo no povo, para que o povo não assuma o seu poder. Porque imagina um povo aí disposto aí a lutar até a morte, em busca dos seus ideais, em busca de uma nação mais justa. Você já pensou? Então esse medo da morte é usado contra a própria população, contra você mesmo, né? Quando você não se aceita, quando você não se aceita que você é a morte, isso é usado contra você. Isso me fez lembrar também aquele desenho animado, cara. Quem é mais antigo aí vai lembrar aí dos Thundercats, né? Dos Thundercats, que tinha um personagem lá chamado Munra, né? E o Munra, toda vez que ele via o seu reflexo no espelho, ele se rendia, né? Ele se rendia e fugia. Porque o reflexo dele no espelho, ele via que ele era uma múmia, né? Que ele via, ele via que ele era uma múmia, que ele era um morto, né? E ele não se aceitava aquilo, ele não se aceitava que ele era a morte, que ele era a múmia. E toda vez que ele via o reflexo dele, ele fugia. Ele fugia e os Thundercats venciam ele porque ele fugia, porque ele não se aceitava. Ele não se aceitava que ele era a morte. Eu encaro mais ou menos isso, né? Quando a gente se depara com a morte, a gente tenta se esconder, a gente tenta fugir, mas hoje eu encaro a morte como isso, como um espelho refletindo a nossa imagem, né? Ela reflete o que realmente nós somos. E quando esse espelho lembra nós do que nós somos, a tendência da gente é querer fugir, se esconder, ficar com medo. Mas eu te pergunto, como é que você vai ter medo de você? Como é que você vai ter medo daquilo que você é? Como é que você vai ter medo da essência que você é? A própria Bíblia já dizia isso: do pó vieste e do pó retornará. Quer dizer, você é o pó e vai voltar para o pó. Você fala, porra, Lúcio, mas eu vou voltar para o pó. Não, não é que você vai voltar para o pó, você é o pó. Entendeu? Você não é a vida, você é o pó. Você está vivo, mas você vai voltar. Então, do que você vai temer, né? Do que você vai, qual o seu medo? Quando você estica a linha do tempo, você perde o medo. Quando você pega a sua data de nascimento, estica uma linha do tempo, milhares de anos antes de você nascer, e imaginam aí uma data da sua morte, e coloca milhões de anos depois da sua morte, aí eu te pergunto, o que você é? Do que você tem medo? Você é a vida? Ou você é a morte, você é o pó? E você tem medo de você? Você tem medo de se olhar no espelho? E de se ver, né? Porque isso está sendo usado contra a gente o tempo todo. Principalmente aí por essa elite aí, para escravizar toda uma nação. Um exemplo disso é a escravidão, né? Milhões de negros aí trabalharam, sofreram, se humilharam para não morrer. E no final, além de trabalharem, sofrer, e ainda todos morreram. Porque não tem como. Você compreende como é vão? Não tem como você fugir da morte, cara. Como é que você vai ter medo de você? A morte é você. Nós somos a morte. E não tem como a gente fugir disso.
Ah, Lúcio, então você acha que agora as pessoas não devem mais ter medo, as pessoas devem viver loucamente? Não, cara, não tô falando isso não. Eu tô falando que isso faz a gente lembrar do que nós somos, que nós não precisamos ter medo da vida, né? Nós podemos viver a vida intensamente, mas também nós não precisamos ter medo da morte, porque nós somos a morte. Mas nem por isso você vai procurar a morte. Você está entendendo? Só que tem coisas que não tem negociação, principalmente quando envolve uma nação, quando envolve pessoas querendo escravizar outras, como envolve uma elite querendo manipular uma classe, uma classe pobre. Isso para mim não tem negociação. É hora, eu acho que para lutar por direitos iguais, lutar por uma sociedade mais justa, principalmente contra essa seita que está aí, eu acho que não existe medo de morte. Você não precisa ter medo de morte, você não precisa se calar, né? Você não tem que calar a sua boca por causa disso. Como é que alguém pode te ameaçar de morte para você calar a sua boca se você é a morte, né? Não tem lógica. Então é isso que eu penso. Eu acho que nós não precisamos temer essa morte, né? E eu só aprendi isso quando eu fui atacado por esse demônio, quando eu fui atacado por aquele feitiço. Ele me colocou tanto medo da morte que eu comecei a observar a morte. Eu comecei a observar aquele sentimento e comecei a me questionar o que, que era aquilo. Aí foi quando eu descobri, porra, mano, mas eu sou a morte. Como é que eu vou ter medo de mim, do que eu sou? Isso não pode me dominar. Eu não posso deixar esse medo da morte me dominar. Entendeu? Aí eu fui observar que isso estava dominando não só a mim, mas estava dominando uma nação inteira, o mundo inteiro está sendo dominado pelo medo da morte, né? Você compreende isso? E as pessoas, principalmente dessa seita, usam isso, usam esse medo da morte, a fome, tudo que você puder imaginar de ruim, eles vão usar contra você. Eu acho que as coisas só vão começar a mudar quando as pessoas começarem a compreender isso. Começarem a compreender que elas estão aqui, mas elas não são isso aqui. Elas não precisam ter medo da morte, porque elas são a morte. E nada as impede de lutar até a última gota, cara. Até a última gota por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, né? Ah, Lúcio, mas eu vou morrer. Mas que diferença isso vai fazer daqui a 200 anos? Né? A pergunta que eu sempre me fiz foi essa. Isso que me deu conforto para não enlouquecer. Que diferença isso fará daqui a 200 anos, cara? Que diferença isso fará daqui a 200 anos se você viveu 10 anos a mais ou 10 anos a menos? Que diferença fará daqui a 1000 anos se você viveu 10 anos a mais ou 10 anos a menos, 20 anos a mais ou a menos? O importante é que você não se vendeu. Você manteve a sua essência, a sua verdade, em busca de uma sociedade mais justa. É isso que eu acho, cara. Eu acho que essa perseguição toda, né, acabou fazendo eu criar reflexões sobre tudo que estava acontecendo. E uma dessas reflexões foi isso, foi o medo da morte. Por que que esse medo todo, né? E será que isso é um medo de um ser humano, é um medo de um ser inteligente? Porque eu pude reparar que até uma formiga tem medo, cara. Até um inseto, né? Uma formiga, quando você bate o pé perto dela, ela corre para não morrer. É como se já fosse programado, uma programação mental para preservar a vida, né? Mas será que isso é o mais correto? Porque isso se torna uma arma na mão de pessoas mal intencionadas, né? Porque a pessoa sabe que ela pode tirar tudo de você simplesmente ameaçando a sua vida, né?
E imagine isso uma elite, né? Isso que essa elite faz, né? Essa elite, provavelmente aí membros dessa seita, promovendo guerras, doenças, pânico, para que o povo se renda e não lute em busca dos seus ideais, em busca de uma sociedade mais justa. É isso que eu acho sobre o medo da morte, né? Eu acho que a gente não deve ter esse medo, porque nós somos a morte. Como é que a gente vai ter medo do que nós somos? É lógico que o nosso cérebro está programado para preservar a vida, né? Quando o avião estiver caindo, com certeza você vai gritar. Não tem como, né? Mas quando você não está nessa zona de perigo, você vai refletir, você vai ver. Pô, o avião vai cair, mas que diferença fará daqui a 200 anos? Naquela hora ali vai vir um desespero, né? Vai vir, o seu cérebro está programado para preservar a vida, vai vir aquele calafrio, você vai mudar, você vai tudo. Mas daqui a 200 anos nada mudou. Daqui a 200 anos nada vai mudar. Porque com certeza o planeta já terá trocado de pele. E daqui a 200 anos, todas as pessoas que estão vivas aqui hoje não estarão mais vivas. Estarão outras pessoas aqui. E o planeta terá trocado de pele totalmente. Aí eu pergunto, qual o seu medo, né? Você tem medo de quê? Uma vez eu passando perto de muitos anos atrás, eu passando de ônibus em frente a um muro, eu vi lá, parece que um pichador, deve ter sido um pichador que pinchou lá no muro, lá uma frase, cara, que eu nunca esqueci essa frase, né? Que dizia assim, para que ter medo se o futuro é a morte? Só que, sabe, assim, quando você fica com aquela frase na sua mente, sabe que você não reflete sobre aquilo, mas hoje faz total sentido para mim. Qual é o medo? Qual o medo de ser feliz? Qual o medo de você não lutar por uma sociedade mais justa? Qual o medo? Daqui a 200 anos, tudo isso não passará de uma ilusão, cara. E depois desses ataques também me fez relembrar, cara, de um estudante de filosofia. Ele estava dando uma palestra no canal do YouTube dele. Ele fez uma pergunta. Ele falou: qual de vocês que estão assistindo aqui seria capaz de morrer por uma causa, de dar sua vida por uma causa? Eu assistindo, eu falei comigo mesmo, eu falei, não, mano, eu sou louco, eu nunca daria minha vida em prol de uma causa, em prol de uma... Ele falou, vocês aí que não... Vocês que disseram que não daria vida, é porque vocês são frouxos. Eu falei, caramba, mano, só que naquele tempo, com a mentalidade que eu tinha, é o que eu achava. Eu falei, porra, eu vou dar minha vida em troca de nada. Mas hoje, cara, depois de tudo que eu passei, depois de todas essas experiências que eu vivi, que me trouxe essa reflexão, cara, quando é uma coisa, principalmente dessa seita que domina uma nação inteira, eu acho que o povo não tem que ter medo da morte, não. Você tem que lutar até a última gota. Porque não fará diferença daqui a 200 anos. Não fará diferença, mano. Então, eu comecei a refletir sobre o que realmente é a morte, né? O que realmente é a vida, né? E descobri que a vida vale a pena quando ela é vivida ao extremo. Quando você vive sem esse medo da morte. Porque você é a morte. Quando você perde o medo da morte, você vive. Você já viu aquela frase do Chapolin, eu prefiro morrer do que perder a vida? É mais ou menos isso. Porque morrer é inevitável, né? Agora, perder a vida é opcional. Você pode viver fugindo, né? Deixando de viver com medo de morrer. Só que no final, meu amigo,
No final, além de não viver, você ainda vai morrer. Então, eu acho que não existe negociação quando envolve uma nação, quando envolve um povo, né? Quando envolve uma causa. Porque como é que eu vou ter medo de mim, né? Como é que eu vou ter medo desse espelho refletindo a minha imagem toda hora, me mostrando o que realmente eu sou? Eu acho que a lição é essa, é você olhar para a linha do tempo. Olha para a linha do tempo, cara, igual eu fiz. Imagine você, milhões de anos antes do seu nascimento e milhões de anos depois da sua morte. Aí você se questiona o que você é e qual é o seu medo. Você tem medo de quê? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo de não lutar pelos seus objetivos, de não lutar até a última gota, né? Que diferença isso vai fazer? Fugir fará diferença? Estica a linha do tempo e me diga se fugir fará diferença. Tá bom, pessoal? Esse aqui é mais um vídeo. Em breve eu vou voltar fazendo mais um aí pra tá falando um pouco mais aí sobre o que eu aprendi aí com essa perseguição desse demônio e dessa seita, beleza?